No GP da Bélgica, enquanto todos estavam preocupados com a chuva, com os pneus, com as estratégias arriscadas de pista molhada, a Ferrari fez um movimento silencioso. E foi justamente nesse silêncio que algo muito mais importante escapou. Não foi na pista, foi no box. Um ajuste técnico que passou despercebido por muita gente. Mas para quem entende de Fórmula 1, aquilo dizia muito. Lewis Hamilton apareceu diferente. Pilotou com mais firmeza, mais controle, mais confiança nas freadas. Mas por quê? O carro mudou? O clima ajudou? Ou a Ferrari finalmente entregou o que vinha segurando desde o GP do Canadá? Hamilton, como sempre, falou pouco, mas disse tudo. Agradeceu à equipe por um novo componente, um detalhe que, segundo ele, foi testado por Leclerc antes, lá em Montreal. Na hora, acendeu um alerta. Por que Leclerc recebeu primeiro? Se o pedido era de Hamilton, por que a Ferrari escolheu dar ao outro piloto? E o que mais estão escondendo? O que estava em jogo era uma pastilha de freio, só isso, um pedaço de carbono com outro material composto. Só que para um carro de Fórmula 1, isso muda tudo. Muda o ponto de frenagem, muda a reação do pedal, muda como o carro se comporta na entrada de curva e, principalmente, muda a confiança do piloto. E era justamente isso que Hamilton não tinha até agora. Desde o começo da temporada, ele vem reclamando. Diz que o carro não responde, que a traseira é solta, que o pedal não tem sensibilidade e que o freio motor da Ferrari é agressivo demais. É uma combinação que tira dele a referência, e sem referência você não acelera. Só que essa pastilha nova, ela corrige isso, deixa a resposta mais próxima do que Hamilton estava acostumado na Mercedes. E se ele pediu e ela funciona, por que a Ferrari demorou tanto para entregar? A resposta está nos bastidores. Leclerc é o piloto da casa, fala italiano, tem mais tempo de equipe, e em Maranello isso conta. Contato interno, preferência velada. Só que dessa vez a diferença ficou visível. Hamilton pediu, Leclerc recebeu. Hamilton assistiu de longe. E só quando o problema já tinha virado crise é que a peça foi parar no carro 44. A Ferrari jura que não tem prioridade entre os pilotos. Diz que tudo é compartilhado, que todos têm acesso às mesmas peças. Mas na prática, o que se vê é outra coisa. Leclerc sempre testa primeiro, sempre recebe antes, e Hamilton vem depois. Isso se chama ordem silenciosa. Não precisa estar escrita no rádio, ela se mostra nos prazos, nos testes, nas escolhas. O mais grave disso tudo é que essa peça, essa pastilha, é só a ponta do iceberg. O que ela revela é o tipo de ambiente que Hamilton está enfrentando. Um ambiente onde as decisões parecem ser tomadas de forma seletiva, onde nem tudo é igual para todos, onde o piloto que chegou agora com 7 títulos mundiais precisa esperar, enquanto o piloto da casa já está rodando com a solução. A Ferrari nunca fala em voz alta, mas quem conhece a equipe sabe ler o que está nas entrelinhas. No GP da Bélgica, Lewis Hamilton recebeu uma atualização que ele mesmo pediu meses atrás. Só que essa peça já estava no carro de Charles Leclerc há 2 GPs. E ninguém falou nada. Hamilton só descobriu agora. E isso levanta uma pergunta direta. Quem a Ferrari está escolhendo silenciosamente dentro do time? A fala de Hamilton foi curta, fria, quase calculada. Ele agradeceu pela peça sim, mas fez questão de lembrar que Leclerc já tinha testado ela antes, lá em Montreal. Um detalhe simples, nem de longe. O que Hamilton fez ali foi expor, com elegância britânica, uma verdade desconfortável. Ele está ficando por último dentro da própria equipe. Desde que chegou, Hamilton vem tentando se adaptar. O carro não responde como o da Mercedes. O freio é diferente, a traseira escapa mais, a direção é mais pesada. E o comportamento nas freadas era seu maior problema. Ele pediu mudanças, pediu um ajuste que deixasse a pilotagem mais próxima do que ele conhece. A Ferrari ouviu, fez o teste, só que não com ele, com Leclerc. Leclerc recebeu a peça nova primeiro, uma pastilha de freio com resposta diferente, que muda o carro todo na entrada de curva. E não foi um teste qualquer, foi no GP do Canadá. E o resultado? Um erro, um acidente nos treinos. O freio era mais agressivo, o comportamento mudou e o monegasco perdeu o controle. Mas mesmo assim, ele testou antes. E Hamilton esperou. O heptacampeão só foi receber a mesma peça em Spa, 2 etapas depois. O mesmo componente, a mesma função, mas entregue tarde. O suficiente para comprometer toda a adaptação de Hamilton na primeira metade da temporada. Foram 8 corridas com um carro instável. Enquanto isso, o outro lado da garagem já acumulava dados com o que o britânico precisava desde o começo.
E aí começa a discussão que a Ferrari evita. Existe igualdade real entre os dois? Porque na teoria, todo mundo recebe o mesmo material, mas na prática, Leclerc sempre vem primeiro, sempre testa antes, sempre acumula mais tempo com cada nova peça. Isso é acidente ou é escolha? A Ferrari diz que não há favoritismo, mas quem acompanha de perto vê um padrão. Leclerc tem mais tempo de casa, tem relacionamento direto com os engenheiros, tem histórico na equipe, e isso pesa. Mesmo que não admitam, mesmo que neguem, a realidade mostra que o ritmo de atualizações favorece o carro 16 e o carro 44 vai ficando para trás. O mais preocupante é que isso não afeta só o agora. Essa pastilha que chegou agora no carro de Hamilton não é só para melhorar o desempenho imediato. Ela está sendo usada como base para o desenvolvimento do carro de 2026. O SF26 está nascendo agora, e os dados colhidos hoje vão definir o projeto de amanhã. E quem testa antes influencia mais, simples assim. A Ferrari testou, colheu dados com o Monegasco e só depois repassou para Hamilton. E isso muda tudo, porque quem conhece Fórmula 1 sabe que o tempo de adaptação é decisivo. Quando um piloto começa a temporada com um freio desconfortável, perde ritmo, perde confiança, perde resultado. E enquanto isso, o outro lado da garagem já está 2 passos à frente. Essa diferença é pequena no papel, mas na pista vira vantagem. E quando isso acontece dentro da mesma equipe, a pergunta é inevitável: quem está sendo escolhido nos bastidores? Hamilton deixou isso claro sem precisar gritar. Com uma fala calculada, ele soltou que Leclerc já havia testado o novo freio em Montreal. Um recado direto, sem acusar ninguém, mas com um peso gigantesco. Porque foi ele, Hamilton, quem pediu essa mudança lá no início do ano. Ele sentiu a diferença nos primeiros treinos, apontou a necessidade, e a Ferrari deu o componente primeiro para o outro piloto. Essa nova pastilha exige uma mudança no carro inteiro, muda o equilíbrio entre o freio dianteiro e o traseiro, muda como o motor reage quando o piloto levanta o pé. Porque sim, o motor Ferrari tem um sistema de freio motor muito mais agressivo que o Mercedes, e isso está fazendo Hamilton sofrer. Ele vinha de anos com uma traseira estável, com menos rotação, mais previsibilidade. Agora, tudo virou do avesso. O carro gira mais, responde de forma abrupta e exige um controle de pedal que ainda não é natural para ele. Enquanto isso, Leclerc nada de braçada. Cresceu com esse estilo, foi formado dentro desse padrão, se adapta mais rápido e começa a acumular vantagem invisível. Porque cada volta, cada treino, cada feedback que ele dá com essa nova peça está sendo registrado. E tudo isso vai direto para a mesa de quem está desenhando o carro de 2026, o famoso SF26. A temporada de 2026 vai ser uma virada total. Novo regulamento, novo motor e uma divisão 50% elétrica, 50% combustão. Ou seja, tudo que os engenheiros aprenderem agora vai moldar o carro do futuro. E se Leclerc está testando tudo antes, é ele quem está guiando o projeto. Hamilton, mesmo sendo heptacampeão, está recebendo tudo com atraso, está dando feedback depois, e isso no desenvolvimento de um carro é fatal. E aí vem a pergunta que ninguém quer responder. Será que o novo carro da Ferrari vai ser construído com base nas sensações de Leclerc? Será que Hamilton vai ter que se adaptar novamente a um carro que não é feito para ele? E o pior, será que ele já entendeu isso e está começando a reagir? A fala de Hamilton em Spa foi sutil, mas firme. Ele não está mais disposto a esperar, não quer mais ser o último a receber atualizações, e sabe que se continuar assim, será só mais um dentro da Ferrari. A escuderia diz que não há favorecimento, mas os fatos dizem o contrário. Um recebe primeiro, o outro só depois. Um molda o carro, o outro tenta se adaptar.